Fala, galera! Já falta quase nada para o Mundial. Tite já deu a lista, agora é oficial os 26. E quem que explica por que o Dani Alves vai? Inacreditável. Cara, tá todo mundo de cara, surpreso, indignado, porque o Dani Alves com 40 anos e com Bengala vai para o Mundial. Mas enfim, vamos ver. Vamos conversar, tem muita informação pra gente ver. Agora que já tá definido quais são os 26, dá pra gente e algumas variações que ele pensou quando ele convocou esses jogadores, ó. Só para vocês verem em ataque as variantes que tem e tudo mais. Mas disso aí vamos falar daqui a pouco. Primeiro, se você gosta desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe para ajudar o canal a continuar crescendo. Tô com a camisa do Manchester em homenagem ao Antony e ao Casemiro, ao Fred. O Manchester é um dos times que mais jogadores vai dar para a seleção, são 3, junto com o Real Madrid também, que vai 3, e a Juventus também leva 3. Então, já vamos repassar isso, mas antes eu quero te mostrar essa camiseta. Me mandou a Pro Jersey Shop, você pode comprar essa aqui, a do Mundial, o que você quiser, é uma qualidade incrível. Aguenta 60 segundos o anúncio e já continuamos. Gente, miren las camisetas que me acaban de llegar de Pro Jersey Shop. Ahora las abro y se las muestro. Tenés que aprovechar la oportunidad y comprarte estas camisetas, o cualquier camiseta que vos quieras. Todas las camisetas del mundial de todos los equipos, de todas las selecciones, de todos los jugadores, las tenés en Pro Jersey Shop. 15% de descuento durante noviembre, durante diciembre. 15% de descuentos usando Leyendas 15. El código es Leyendas 15. Te podés comprar la camiseta que vos quieras. Mirá lo que son la calidad. Son impresionantes, espectacular esa camiseta. Mirá lo que es esa camiseta de Francia, la del PSG. Bueno, la que vos quieras. Elegí la que quieras y comprátela. Leyendas 15. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción. Elegís todas las camisetas que quieras. Y cuando vas a finalizar la compra, pones en los cupones Leyendas 15. Acordate, Leyendas 15. Y tenés un 15% extra de descuento. Así que no te olvides, Pro Jersey Shop, anda e míralo agora. É isso aí, aproveita que são excelentes camisas, espetaculares, um preço ótimo. Então, você tem um link aqui na descrição, 15% de desconto, mete ficha aí. Vamos lá que temos muito material, muita coisa para mostrar. Então, o Tite definiu que ia levar 3 goleiros, 4 zagueiros, ou seja, 2 zagueiros titulares, 2 reservas, 4 laterais, 4 volantes, 2 titulares, 2 reservas, 8 meio ofensivo e 3 atacantes. Ou seja, para ter os 3 jogadores a mais, lembra que são 26 nesta convocação, os 3 a mais iam ser jogadores de ataque, de definição. Os 4 goleiros que estavam na disputa eram esses aí, o Santos ficou de fora, como já era esperado, e vai os outros 3. Na lateral direita, a dúvida estava, o Emerson Royal sempre correu por fora. O que se falava muito era a opção de levar o Éder Militão como reserva para a lateral direita e daí levar mais um central, além do Bremer, levar o Magalhães do Arsenal ou o Ibáñez da Roma, levar mais algum para ter mais um central. No final, decidiu levar o Éder Militão como reserva da zaga mesmo e o Daniel Alves como lateral direito. Eu acho que aí a grande injustiça, digamos assim, a indignação de todo mundo é pela idade, porque o Dani Alves já tem quase 40 anos, igual que o Thiago Silva, tem que jogar em um mês 7 partidas, se chegar na final, um jogo cada 3 dias, com 2 jogadores na zaga de tanta idade, como vai fazer? Logicamente o Dani Alves vai para ser reserva, mais do que por deixar de levar alguém no lugar do Dani Alves, é mais quem levou. Que o Dani Alves não parecia merecer, ninguém estava querendo que o Dani Alves fosse. Muito se falou do Rodinei, mas a verdade é que o Rodinei sempre correu por fora, porque quase não foi convocado, foi testado uma vez só, não estava dentro do grupo, então nunca foi uma chance real a do Rodinei ir para o Mundial. Depois nos volantes, como nós falamos, não havia dúvidas, e a questão era na zaga. Magalhães, Bremer, Felipe e Ibáñez. Um desses 4 tinha que ir como quarto zagueiro. Se falava do Veríssimo lá do Benfica, mas ele estava voltando de lesão, não tinha como ir. O Felipe não joga no Atlético Madrid, então descartado. A questão ficava entre o Magalhães do Arsenal, Bremer da Juventus e o Ibáñez da Roma. O Tite escolheu o Bremer da Juve. Não sei. Nenhum dos 3 é uma super garantia aí, mas enfim. O primeiro reserva é o Militão. Na parte ofensiva era o seguinte, você tinha
Neymar, Paquetá e Everton Ribeiro. Perdão, Neymar e Paquetá certeza que iam. E entre Everton Ribeiro e Coutinho brigando a última vaga. Depois, pontas, o Brasil tem muitos. Olha só, tem o Rafinha, o Vinícius Júnior, o Antony, o Rodrigo e o Martinelli. Que era uma dúvida se ia o Martinelli ou ia o Firmino. Veja só, tem 5 jogadores para jogar por fora do campo, pela direita ou pela esquerda. E você tem depois, ainda assim, o Richarlison, que também pode jogar pelas laterais. E o Gabriel Jesus, que também já fez de jogar pelas laterais, embora os dois joguem mais por dentro, junto com o Pedro. Então você acaba tendo mais jogadores para jogar pelas pontas do que para jogar por dentro. Você tem o Neymar, Paquetá e Everton Ribeiro não podem jogar de Neymar. Enfim, daí o Matheus Cunha, do Atlético Madrid, o Firmino e o Gabigol ficaram de fora, que eram as outras opções. Veja que não há uma grande injustiça em ninguém ali. Tipo, por gosto. Alguém pode gostar, não, o Gabigol tinha que ir, Firmino tinha que ir, sei lá, Matheus Cunha tinha que ir, mas não tem assim um nome assim que diga, nossa, como pode ser que não vá? Então, basicamente no ataque está tudo certo. Mas o que mais me interessa mostrar para vocês agora e conversar é um pouco nas alternativas de como o time vai jogar e as opções que tem. O Tite tem duas formações básicas principais para jogar. Uma é um pouco mais defensiva, que é essa daqui, que é jogando com 3 no meio, ou seja, Casemiro de volante. Aí você tem o Fred por um lado e o Paquetá jogando pelo outro, montando os 3 ali. Aí o Neymar de falso 9 e você tem o Vini Júnior pela direita e o Richarlison caindo mais pela esquerda. Embora eles vão rotando de posição e tal. Nesse time, que eu acho que o Tite vai usar mais do que se imagina, quando chegar a hora do vamos ver, eu acho que este é o time que vai jogar. Mas por aí pode sair o Fred, pode entrar o Bruno Guimarães, que seria a minha escolha. Eu acho que o Bruno Guimarães está jogando muita bola e é mais jogador que o Fred. Deveria jogar o Bruno Guimarães, mas talvez durante o Mundial ele vá ganhando lugar. Se você quiser jogar mais ofensivo, algumas partidas que o Tite quiser colocar o time mais para frente, o que ele testou já várias vezes foi jogar com 2 no meio, que aí pode ser o Paquetá ou o Everton Ribeiro, seriam jogadores mais ofensivos, né, que tem menos marca, para jogar junto com o Casemiro. Aí o Neymar meio que como se fosse um meia ponta, uma coisa assim, ou atrás do 9, uma coisa assim, o Richarlison de 9. Aí Antony pela direita, já canhoto para cortar para dentro, e o Vini Júnior pela esquerda, direita, com a perna direita para cortar para dentro também. Então seria esse o time mais ofensivo. Aí você teria 5 jogadores de ataque, porque o Paquetá é um jogador mais de ataque do que de defesa. E 5 contra 5, assim, cortando. Do outro jeito, você tem 6 mais defensivos e de compor, e 4 para jogar pro ataque, né? Quero mostrar para vocês agora as alternativas das convocações, posição por posição. Ou seja, quais são as alternativas em defesa, no meio de campo e no ataque, de acordo a essas principais variações táticas que o Tite tem, jogar com 3 no meio ou jogar com 2 volantes e um mais ofensivo. São as duas formas de montar o time principais que vai ter o Tite para sair jogando, né? Depois, numa necessidade, pode até jogar uma linha de 5, colocar um zagueiro a mais, ou pode jogar um atacante mais, jogar tipo com 2 pontas e mais 2 por dentro e o Neymar por trás, sei lá. Pode fazer várias variações. Veja só as alternativas da zaga. Você tem o Alisson goleiro titular, Ederson reserva e o Everton como terceiro goleiro. Laterais direito vai ser ou Danilo ou Dani Alves. Os zagueiros centrais é Marquinhos, Thiago Silva dupla. Titular e os reservas, Éder Militão e Bremer. E já pela esquerda você tem Alex Telles e Alexandro, os dois laterais esquerdos. Então você tem um reserva para cada posição. 8 zagueiros no total. No meio de campo você vai ter o seguinte, você tem 6 peças para você jogar das duas formas como a gente viu. Pode jogar 2 volantes e fica 4 esperando no banco. Ou pode jogar 3 deles e outros 3 ficam no banco. Casemiro é o volante titular. Fabinho, o volante defensivo de reserva. Aí você tem Fred e Paquetá. E depois Bruno Guimarães, o Everton Ribeiro. Entre esses 4 você pode fazer as diferentes variações. Pode jogar Paquetá e Everton Ribeiro. Pode jogar Fred com Everton Ribeiro, Bruno Guimarães com Paquetá, com Everton Ribeiro, aí pode ir variando. O que provavelmente não acontece é jogar Casemiro e Fabinho juntos, né? Ou joga um ou joga o outro. O titular, sem dúvidas, é o Casemiro. E no ataque, você pode jogar pela ponta direita, canhotos. Você pode jogar com Antony ou com Rafinha,
os dois são canhotos, e até mesmo o Rodrigo no Real Madrid joga muito por direita, seria uma opção, até mesmo o Richarlison, você tem várias variações, então você tem 3 opções para jogar pela ponta direita, e você tem 3 opções para jogar pela ponta esquerda, Vinícius Júnior, o Martinelli, ou até mesmo o Gabriel Jesus, se você quiser colocar por ali. E depois você tem o Neymar, onde não tem bem uma opção, por isso que eu acho que se um jogo que o Neymar não jogar, provavelmente quem entra vai ser já ou Everton Ribeiro ou Paquetá, e mude um pouquinho o jeito de jogar, porque ninguém vai jogar aí de meia ponta exatamente como o Neymar. Richarlison, Pedro são as opções no ataque como 9, senão você pode colocar o Neymar como falso 9, ou até mesmo o Gabriel Jesus ali pode jogar de 9 também. Então tem várias opções, mas veja só como você tem para 3 posições de ataque, que no máximo poderiam ser 4, se você contar com o Neymar como meia ponta, você acaba tendo aí 9 jogadores para essas posições, então tem muito jogador para jogar aí no ataque. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, deixa seu like, compartilhe. Mas eu quero muito saber a tua opinião. Me interessa que você coloque aí nos comentários se você também está indignado porque o Dani Alves tenha ido para o Mundial. E quem que você acha que ficou de fora? Foi o Rodinei, o Gabigol tinha que ter ido, enfim, tá? Se você quiser chorar ainda pela não convocação de alguém, coloca aí nos comentários. Mas depois eu quero saber, com estes aqui que já estão, porque não adianta ficar pedindo um titular que já não foi convocado, qual que é o teu 11 titular? Entre esses aqui. Qual que é o time que você monta e que você gostaria de ver o Brasil jogando? Não se esqueça também, Pro Jersey Shop, 15% de desconto. Você comprar essa camiseta aqui ou a que você quiser. Aqui na descrição você tem um link. Leyendas 15. E você tem um 15% de desconto. Tem a camisa titular, a reserva do Brasil, com o nome do Neymar, do Vinícius, o que você quiser. Vai lá, dá uma olhada que é um espetáculo. Pessoal, até o próximo vídeo.